Bem, Celso, acredito que Léo já falou muita coisa, né, da partida em si, da própria escolha equivocada, acho bem equivocada por parte da comissão técnica, né, e enfim, não sei se por parte também da diretoria, uma situação como essa, não dá para você brincar com a Série A, cara, não dá. Eu acho que foi um erro, assim, por mais que tivesse vencido, certo? Foi um erro do Ceará fazer esse tipo de escolha na partida de hoje. Até mesmo porque eu acho que boa parte, assim, pelo menos de alguns torcedores que eu vi, todos mencionaram que daria até para ter vencido. E aí é onde tá. Porque se o Ceará tivesse colocado sua força máxima e sai com a vitória no Morumbi, até mesmo um efeito de uma derrota no clássico, obviamente é péssima, né? Se perdesse o clássico, você traria um componente positivo para você. Até mesmo por conta do cenário que aconteceu, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Fortaleza. Porque você colocaria uma pressão maior no adversário, você jogaria muito mais tranquilo e você teria uma vantagem, até mesmo para administrar um resultado para você, né? Deixar o adversário, no caso do Fortaleza, no jogo da quarta-feira, mais pilhado. E aí o Ceará não fez isso. Talvez por receio de perder jogadores, e acabou perdendo, porque jogadores estavam pendurados. Mas eu acho que fazer isso numa Série A, você na 19ª colocação, é irreal, cara. É totalmente irreal. O São Paulo, no primeiro tempo, como disse o Léo, peguei o finalzinho que ele estava mencionando aí, poderia já ter feito realmente liquidado a fatura, né? 2 gols do Caleri, por exemplo, que ele fez ali, estava em condição irregular, mas poderia ali o Caleri ter já acabado no primeiro tempo, né? Assim, o São Paulo era bem melhor, o Ceará praticamente com muita dificuldade, até, né? E aí o Ceará também tem que agradecer, e aí eu já falo por experiência própria, né? O São Paulo é um time que costuma deixar, sabe, o jogo ser perdido, assim, deixar escapar pelas mãos. Porque o primeiro tempo realmente parecia que o São Paulo ia passear, iria golear o Ceará com tranquilidade. Só que aí tem o gol do Abriu o Kleber. placar relativamente cedo, continuou em cima, teve Sim, gol foi lá. A anulado, isso defesa do tudo, né? Ceará tava uma mãe praticamente. O Isso, Caleri, isso. a cabeçada do Caleri, o Caleri, primeiro, é um dos melhores cabeceadores que tem no Brasil, que jogam hoje no Uhum. Brasil, né? Não é brasileiro, mas é um dos melhores cabeceadores. E aí, por exemplo, pegando já a fala do Léo, assim, como é que você pega um dos melhores cabeceadores do Brasil do outro lado e você bota o Lucas Ribeiro, por exemplo, que é o É. pior jogador possível para jogadas aéreas, entendeu? Então, assim, já foi um erro grosseiríssimo, assim. Então o Ceará poderia ter saído no primeiro tempo com a sacola cheia já, de cara. Porém, assim, eu acho que tem algumas coisas que têm acontecido com o Ceará que é quase, sabe, as coisas estão culminando assim para não gerar desastre. Porque a gente falou isso aqui contra o Flamengo, o time que vai entrar em campo, o meu Deus do céu, seja o que Deus quiser, e conseguiu um empate. Contra o Santos, jogou muito bem o primeiro tempo, e aí teve a expulsão, e agora lascou de vez. E aí foi lá e conseguiu um empate. E agora, de novo, novamente, contra o São Paulo, conseguiu um empate. Há um sentimento que é assim, não, pelo contexto da partida, o empate, ok. Mas sempre sai uma coisa do jogo assim, sabe, com aquele pé atrás. E é isso que gera aquela dúvida, porque, claro, tudo está sendo na base do contexto, o adversário, as ausências, o jogador lesionado, o jogador expulso, a situação do jogo, o time que entrou em campo. E aí a gente ainda não vê totalmente uma recuperação concreta. E que o clássico da quarta-feira, por mais que o Ceará não vá ser ultrapassado pelo rival, se por acaso perder, né? Que na prática, assim, o que foi na prática? Na prática, ele perde o Vina, não é isso? O Vina também não vai poder, né, Léo? Vina Isso, não vai O Vina, isso. o Vina se contundiu, né? Se lesionou e ninguém sabe se vai ter condição para É. quarta-feira. Medoça, Pacheco e Mendonça. achei que modelo já é certo. E aí, meu amigo, é aquela coisa. Tem que entrar, possivelmente, talvez, quem sabe, numa questão de contexto para o jogo. Porque uma derrota para o Fortaleza nesse momento seria danoso por um motivo já. Por mais que não perca a posição, é uma oportunidade de você colocar o seu rival numa situação bem ruim. Bem ruim mesmo, assim. Uma pressão muito maior para o outro lado. E se você perde o clássico, queira ou não, tem toda aquela questão do contexto da classificação da Sul-Americana, juntamente com os resultados, e aí, tipo assim, esse time, sabe, parece não ter ainda as peças ideais. E aí eu acho que o contexto todo dessa partida, embora tenha, de novo, novamente, um saldo positivo, como foi contra o Santos,
e foi contra o Flamengo, eu acho que a escolha inicial, ela pesa muito para todo esse contexto. Eu fico preocupado, na verdade, porque, de uma certa forma, eu sempre fico pensando aqui, meio que Ceará e Fortaleza juntos, né? Mas como a gente está analisando o Ceará, mas me preocupa o Ceará fazendo esse tipo de decisão, entendeu? Principalmente quando coisas... Não... Tipo, o Yuri Castilho teve muita dificuldade no jogo, praticamente pouco sumido. E aquela coisa, o Kleber jogou uma barbaridade, entendeu? Muito. Foi assim, uma noite do Kleber espetacular. Porque se fosse o Kleber na média, seria um desespero, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que do Ceará que... Eu até cheguei a falar, né? Daqui a pouco ele vai falar do Fortaleza, mas o do Ceará eu tinha falado. O Ceará tem uma bomba na quarta-feira a desarmar. Conseguiu desarmar, garantiu a classificação. Só que o Ceará praticamente se sabotou hoje, possivelmente. Não por completo, porque acabou conseguindo um empate. Mas o Ceará praticamente é como se ele tivesse armado uma bomba para ele mesmo. Tentou se sabotar e a bomba falhou. Porque olha a situação que poderia acontecer. O Ceará poderia ter perdido esse jogo. Se tivesse acontecido uma vitória do Fortaleza, ele poderia perder o clássico e aí gerar uma bomba que poderia acabar com tudo. Claro, poderia vencer, poderia empatar o clássico. Só te interrompendo, Minhoca. Galera no chat falando assim, vai o Minhoca entrar aí, rapaz, não sei o quê. Minhoca tá dizendo exatamente a mesma coisa que eu disse, bicho. Exatamente, assim, com as mesmas palavras praticamente. É porque assim, cara... Agora eu vi que eu analisei certo. É porque assim, eu não consigo aceitar comemoração, assim, do resultado... Comemorar, a palavra comemorar. Eu não acho que é momento de comemorar. Enquanto você estiver no Z4, não tem nada de comemoração. Você precisa sair do Z4, você precisa, sabe, ter um respiro, porque pô, o Ceará já viveu esse momento em várias vezes na Série A, principalmente em 2018. O quanto foi difícil sair daquela situação. E quando a coisa não vem, aí vem um clássico que pede, tudo bem, a tabela vai se abrir, mas também não é garantia de que você vai conseguir. Todas essas equipes que estão hoje na frente, que você considera, não, o Juventude é fraco, o Cuiabá é fraco, o América Mineiro é fraco, o Avaí é fraco. Essas equipes são fracas, mas elas estão conseguindo os pontos tal qual o Ceará. Não sei se você sabe. O Atlético Goianiense empatou com o Flamengo, igual o Ceará empatou. O Avaí, por exemplo, conseguiu empatar contra o Internacional fora de casa. Muitas dessas equipes, que o Ceará também conseguiu empatar pelo contexto, elas estão conseguindo pontos tal qual o Ceará. E o Ceará está na zona de rebaixamento, está afundado lá. Claro, elas conseguiram vitórias nos confrontos diretos, a qual o Ceará ainda não teve. Mas tudo agora passa, obviamente, por uma situação que o Ceará não deveria flertar com, não, a gente vai colocar aqui um time alternativo e simplesmente vai dar certo. Cara, assim, é querer brincar demais com a Série A. Então, assim, o Ceará, ele tá numa situação delicada, não tá numa situação péssima, mas tá numa situação delicada, e na partida de hoje, perdeu uma boa oportunidade de tentar vencer o jogo. Poderia até ter vencido, depois colocou as peças, mas o saldo geral é que ficou, assim, uma frustração do que poderia ter sido. Porque o que o Ceará apresentou contra o Santos fora de casa, contra o próprio Atlético Paranaense fora de casa, e principalmente naquela vitória contra o Palmeiras, esse Ceará poderia ter entrado hoje em campo no Morumbi e poderia ter saído com os 3 pontos. O Ceará tem se apresentado bem fora de casa. E aí, quando você não coloca as peças ideais, colocando muito jogador estável, aí a tendência é de você conseguir um empate com esse gosto, de tipo, pô, pelo menos foi um empate interessante. Eu acho que não é por aí. Era para ter uma possibilidade de vitória, e aí se viesse o empate, poxa, cara, a vitória escapou pelas mãos. Mas não, é mais um jogo onde o empate traz um sabor positivo, mais do que poderia ter sido, como foi nos outros jogos, talvez esse lado. Mas assim, para o Ceará, obviamente, para o jogo da quarta-feira, e aí até para fechar, Celso, ele tem um fator emocional melhor, certo? Mas com as ausências, isso é que pesa para o Ceará. Sem Mendonça, que para mim é a maior perda para o clássico, é uma peça fundamental. Pacheco realmente vai dar uma falta, mas embora você vai ter Vitor Luiz ali para jogar, que pode te ajudar em outros cenários. Mas para esse jogo, o Ceará tem que estar com a cabeça muito tranquila para entender que o desespero não é dele. Ele precisa vencer, certo? Mas o empate para ele, e aí volta a falar, ele poderia ter trabalhado esse empate, certo? Ele poderia ter trabalhado esse empate do clássico. Mas como não veio a vitória contra o São Paulo, que também não se imaginava, eu não colocava vitória contra o São Paulo. Mas o jogo pôde se desenhar para uma vitória. Agora o Ceará vai ter que trabalhar de maneira mais... como é que eu posso dizer? Mais concentrada no jogo. Porque eu acho que na hora que a bola rolar, o Ceará vai ter
uma situação mais a seu favor, em termo emocional, do que do outro lado, no caso do Fortaleza, que vai entrar bem mais pressionado.